Bom, a gente inaugura aqui o nosso podcast de férias, né? Hoje trabalhando com agroecologia nas notas sociais, expressão de um conflito intermetabólico, aonde iremos trazer o texto de Jorge O. Romano e Paulo Petersen, estando na revista Margem Esquerda pela Boitempo, onde a gente vai estar trabalhando aí com esse textinho. Então, vai ser uma leiturazinha breve, uma breve discussãozinha, só pra gente manter a nossa programação de férias. Então, bora lá! Bom, para quem ainda não tá ligado, a gente vai estar aqui semanalmente trazendo algum texto diferente para vocês, que faz parte da nossa programação de férias, onde a gente vai ter textos mais curtos, pequenos pensamentos que a gente quer provocar aí, para durante essas férias a gente também ter um pouco de estudo, um pouco de debate, não deixar as coisas simplesmente morrerem, não é mesmo? Muito importante. Então, para você que não segue ainda, segue a gente nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, no Instagram, no Twitter e em várias outras, onde a gente está produzindo aí esse tipo de conteúdo de várias formas, seja em vídeo, seja em live, aqui no podcast. Em live, a gente está lendo Condenados da Terra, né? Se você ver esse episódio logo quando ele sair, você vai ver que a gente ainda está fazendo em live, mas para as férias a gente também vai deixar alguns vídeos gravados para a gente não parar de discutir nosso grandiosíssimo Fanon, tá bom? Então, aproveita isso. Também queria lembrar, então, para você ouvir os outros episódios de podcast aqui, né? A gente, enquanto isso, vai estar produzindo outras coisas, produzir o material que a gente está fazendo, então acompanha a gente, que é muito importante. Quiser apoiar nosso projeto, nós temos nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, e o nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Tá? E aqui, nesse programa de férias, a gente vai tentar trazer editoras diferentes. Nesse episódio, então, a gente agradece a Boitempo pela revista da Boitempo 41, né, a Margem Esquerda, essa do segundo semestre de 2023, chamada Terra Arrasada, com entrevista da Nancy Fraser, um dossiê sobre pão, política e terra, questão agrária do século XXI, discussão sobre o golpe chileno de 73, discussão sobre Pagu, discussão sobre George Lucati, uberização, teatro e o ensaio visual da grandiosa Gabriela Ferro. Gabriela Ferro, muito obrigado, inclusive, camarada, por essas obras que você apresenta pra gente. Então, bora lá para o nosso texto. O aprofundamento e a confluência das crises climáticas, ecológicas, econômicas, sociais e alimentares acentuam o risco de colapso socioecológico gerados na polemicamente denominada época do Antropoceno. Época, né, do ser humano ali como principal sujeito, e no caso de um modo negativo. Com o avanço da civilização industrial, a agricultura e a alimentação posicionam-se no centro desses impasses contemporâneos. O setor agroalimentar atua hoje como o maior motor das transformações biofísicas do planeta, incrementando de forma exponencial as interações negativas entre ser humano e o resto da natureza. A superação estrutural dessa crise multifacetada exige reformulações radicais nos arranjos institucionais que regulam o metabolismo dos sistemas agroalimentares. A disseminação do padrão metabólico industrial nos sistemas agroalimentares resulta de um projeto político institucional promovido a partir da segunda metade do século XX. Então, depois dos anos 50, né? Com o objetivo de atender às novas exigências de reprodução do capital. Em meados da década de 90, sob a égide do projeto de globalização neoliberal, esse fenômeno se acelera com a desregulamentação dos mercados agrícolas. A crescente mobilidade do capital financeiro por meio dos sistemas agroalimentares está relacionada a uma intensificação sem precedentes do consumo e do fluxo global de matéria e também de energia, comandado pelo e para o capital. E a transformação dos padrões metabólicos dos sistemas agroalimentares dá mostras inequívocas de que vem alcançando seus limites sociais e ecológicos. É aquela fita que a gente fala há muito tempo na caverna sobre o colapso do capitalismo. O momento do ponto de não retorno que é tão trabalhado. O momento em que, enfim, o nosso fim como existência humana, principalmente das classes subalternas, chega a estar muito próximo. Foi nesse contexto histórico que a agroecologia emergiu como uma prática social, uma teoria crítica e um movimento social em defesa de transformações estruturais nos sistemas agroalimentares. Enquanto prática, ela se expressa nas variadas e criativas formas de existência e luta camponesa, em particular nas estratégias por construção de autonomia e emancipação frente aos mercados capitalistas. Como teoria, é portadora de um questionamento radical à agricultura industrial, fornecendo simultaneamente bases conceituais e metodológicas para o desenvolvimento de sistemas agroalimentares economicamente eficientes, socialmente justos e ecologicamente sustentáveis.
Como movimento, articula demandas diversas, visando mobilizar atores envolvidos prática e teoricamente na sua construção, bem como crescentes contingentes da sociedade que advogam pela justiça social, ambiental e climática, pela saúde coletiva, pela soberania alimentar, pela economia solidária, pela equidade entre gêneros, por visões decoloniais antirracistas, pela cultura popular e por relações mais equilibradas entre o mundo rural e também as cidades. Por sua característica articuladora, numa cadeia de equivalências entre distintas pautas da luta social, a agroecologia se conforma como um significante vazio. Ou seja, a agroecologia está no centro desse projeto político, econômico, social, entre movimentos, entre teoria, entre prática, entre revolução, entre militância, entre alimentação. É crescente o reconhecimento acadêmico e institucional da agroecologia. Desde a crise alimentar de 2008, vários órgãos da ONU vêm destacando que o enfoque agroecológico oferece respostas adequadas para o equacionamento combinado das múltiplas facetas de crise sistemática planetária. Esse reconhecimento avança de par com a rejeição por parte do movimento agroecológico, dos intentos da restrição da agroecologia a um conjunto de tecnologias destinadas a minorar os impactos ambientais negativos provocados pela agricultura industrial. Por meio de uma crítica de economia política, ao enfoque produtivista e antidemocrático dos sistemas agroalimentares globalizados, movimentos sociais rurais reunidos na via campesina relacionam a agroecologia diretamente ao conceito de soberania alimentar. Ou seja, com o direito dos povos à alimentação saudável, culturalmente apropriada, produzida por métodos ecologicamente sustentáveis e economicamente justos. Ao mesmo tempo, ressaltam o papel do campesinato em todas as suas formas de expressão e identidades, enquanto sujeito social e agente econômico protagonista da construção da agroecologia. As disputas em torno do futuro dos sistemas agroalimentares são uma expressão decisiva da luta de classes contemporânea. Pelo reconhecimento do protagonismo do campesinato, a classe incômoda ao marxismo ortodoxo. Essa luta assume formas estruturais específicas, na medida em que capital e trabalho articulam-se dialeticamente, formando um todo orgânico com a natureza. Desse ponto de vista, elas podem ser compreendidas como conflito entre as forças sociais que impulsionam o aprofundamento dos metabolismos industriais na agricultura e na alimentação, estruturalmente dependentes de combustíveis fósseis e de bens naturais finitos, e aqueles que defendem a restauração dos metabolismos orgânicos, com o reagrupamento das agriculturas nas dinâmicas do funcionamento dos ecossistemas e nas culturas alimentares locais. Nesse conflito intermetabólico, poderosos bloqueios institucionais no avanço da agroecologia confinam a experiência agroecológica a nichos de inovação social, não ameaçando a hegemonia do regime agroalimentar neoliberal imposta por corporações transnacionais e pelo capitalismo financeiro. Ao esvaziar o sentido social e político das crises globais convergentes, o discurso hegemônico procura atribuir um caráter estritamente técnico às soluções por eles propugnadas, sempre associadas à dinâmica expansiva dos circuitos de acumulação do capital. Falar de hegemonia significa reconhecer que uma ordem social é uma articulação contingente de relações de poder, sendo sempre uma construção política e não natural. Ademais, o domínio de uma ordem implica a exclusão de outras possibilidades. A ordem hegemônica, sustentada pelo discurso do agronegócio, procura se apresentar como inexorável, mas pode ser desafiada e transformada na luta política, desde que existam alternativas disponíveis ou em construção no processo de disputa. Na esteira do projeto imposto pelo dogma neoliberal, a estratégia discursiva do agronegócio procura construir um senso comum centrado na sua positividade. Foi assim que operou importantes passagens discursivas, do latifúndio ao agronegócio, do desbravador de fronteiras agrícolas, em detrimento das florestas, ao produtor sustentável, das commodities aos alimentos. A apropriação de bandeiras e demandas, enquanto significantes flutuantes, de projetos e discursos antagônicos, como o agroecológico, também faz parte do estratagema discursivo hegemônico. A sustentabilidade passa a ser ressignificada na agricultura de baixo carbono e na bioeconomia. Outro exemplo dessa estratégia é o uso recorrente e afetivo do termo agro. À primeira vista, uma abreviação de agronegócio. No entanto, o uso desse termo como corruptela revela a intenção de abarcar o máximo possível de sentidos, incluindo as diversas agriculturas e mundos rurais. Ao mesmo tempo, oculta o significante principal, o sufixo negócio, que atribui ao alimento o caráter de mercadoria. A disseminação das novas retóricas conta com vigorosa e sistemática ação nas redes sociais das principais entidades do agro, mas também daqueles chamados de agroinfluenciadores. E ainda tem o apoio da mídia tradicional, cujas campanhas constroem e reforçam o discurso e o poder simbólico do agronegócio no imaginário social.
A desconstrução de narrativas contrárias é outra faceta dessa estratégia discursiva. No intento de desqualificar quaisquer críticas ao agronegócio, seus intelectuais orgânicos referem-se a agromitos. Alertas quanto aos riscos e danos dos usos de transgênicos e agrotóxicos seriam uma agrofobia, fomentada por artistas e celebridades defensoras de um esquerdismo verde. Mesmo a fome é apresentada como agromito, uma vez que seria um fenômeno residual entre a suposta pujança produtiva do celeiro do mundo, segundo o discurso ufanista hegemônico. Por meio de verdadeiros malabarismos teóricos, esse discurso busca ocultar as múltiplas contradições entre o agro, que se diz pop, e a realidade de um país com mais da metade de sua população em situação de insegurança alimentar e nutricional. Entre o agro que se apresenta sustentável, mas que depende da devastação de ecossistemas em ritmos sem precedentes para dar lugar a monoculturas e pastagens extensivas. Entre o agro que se pretende tech, mas que lança mão de um verdadeiro arsenal agrotóxico para contrabalançar os efeitos dos desequilíbrios ecológicos por eles mesmos gerados. Superar esses discursos fantasiosos e triunfalistas é condição para a remoção de estruturas de poder ditas modernas, que insistem em reproduzir no século XXI um modelo econômico ancorado na especialização primária, que remonta ao período colonial brasileiro. O risco de colapso socioecológico iminente é uma constatação consolidada na comunidade internacional. No entanto, duas posturas discursivas dominantes seguem bloqueando politicamente as mudanças institucionais necessárias para a imediata transformação no regime metabólico das sociedades contemporâneas. Por um lado, o discurso negacionista operado por setores sociais e governos ideologicamente alinhados com a extrema-direita. Por outro, o discurso neoliberal repaginado com novas terminologias associadas à vaga noção de desenvolvimento sustentável. Nesse caso, um novo discurso para a velha promessa de que as soluções para os novos desafios surgirão da combinação simbiótica entre novas tecnologias e mercados liberalizados. No caso dos sistemas alimentares, esse discurso sustenta a possibilidade da convivência agonista entre agronegócio e agroecologia, dois regimes metabólicos mutuamente excludentes. Na prática, o discurso hegemônico do agro se impõe sobre lideranças e organizações políticas, mesmo do campo progressista, desqualificando a agroecologia como um agromito ou a relegando a um simples nicho de mercado. Diante dos poderosos bloqueios a transformações na esfera institucional, somente a mobilização de uma maioria social que reconhece o papel do campesinato como sujeito central nas lutas sociais contemporâneas será capaz de pensar o conflito intermetabólico em favor da alternativa agroecológica. Isso implica o desafio também de fazer chegar a agroecologia na boca do povo, tal como foi expresso no lema do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que foi realizado agora, dia 20 a 23 de novembro de 2023. Essa chegada é dupla, na forma da alimentação saudável e adequada, assegurando um direito humano básico, como um enunciado político que, igual a um significante vazio, articula e coloca em sinergia distintas forças sociais. Como um conector de demandas sociais, numa cadeia de equivalência, a agroecologia permite a construção de alianças entre produtores e consumidores contra as instituições públicas que dão sustentação ao regime agroalimentar neoliberal. Ao mesmo tempo, orienta a construção de um regime agroalimentar alternativo, restaurando metabolismos orgânicos por meio de uma economia estruturada sobre relações harmônicas com os ecossistemas em interações diretas e de mútua confiança entre produtores e consumidores. Bom, assim a gente inaugura nosso projeto de férias com uma discussão pequena, mas já bastante profunda sobre a questão da agroecologia, tá? Isso é para vocês terem uma ideia de como vai ser, vão ser episódios menores, mais curtos, mais condensados, mais de leitura mesmo, onde a gente busca trazer pequenos aprendizados, pequenas referências, né? Vai ter mais referências na descrição, além do texto que a gente usou, então vai ter vídeo, vai ter site, vão ter outros livros que são referenciados no próprio texto, tá? E tudo isso pra gente trazer uma análise completa, mais profunda, da qual vocês possam partir para ampliar o que a gente está sendo debatido aqui, levar para os movimentos que vocês fazem parte, ou observar isso nos movimentos que vocês fazem parte, tá bom? Queria agradecer a presença geral, lembrar vocês de seguirem nas redes sociais, apoiar o projeto, ouvirem os outros episódios, acompanharem as lives e colar com a gente para a construção de um 2024, onde a gente tente ser articuladores de fortes lutas que a gente espera que aconteça pra gente transformar essa porra e viver bem, né? Poder pelo menos se alimentar sem sermos tratados como mercadorias atrás também, de alimentos como mercadorias, tá bom? Bom, é isso que a gente tem pra hoje. Até mais. Tchau!